Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 1º de maio de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2282. Ele tem 6 páginas, 45 logias e 18 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema, apreço pela autolucidez. Agora, a especialidade é a autolucidologia. Quem fez o verbete, esse é o que número? Pois é, o número 24, viu? É a nossa professora Adriana, que está aí assessorada pelo professor Mário. Cuidado com ela, tá? Definição. O apreço pela autolucidez é a estima, a consideração e o reconhecimento do valor evolutivo da aquisição, preservação e ampliação da clareza autopensênica, fundamentando o posicionamento resoluto de evitação e oposição a quaisquer condições passíveis de obscurecer a acuidade dos próprios atributos conscienciais. Agora, nós temos aí a atenção e reação profilática às pressões holopensênicas obnubilantes, a criação e conservação de holopensene existencial harmonizado favorável à autolucidez, a admissão do inestimável valor evolutivo da autoconsciencialidade refratária às intrusões patopensênicas conquistadas na autodesperticidade, o apreço pela autolucidez, o apreço pelo bom funcionamento das faculdades intelectivas, a constatação do ônus dos rebaixamentos da autolucidez na autoevolução, a recusa convicta a condições e situações encolhedoras da autoconsciência, os resguardos profiláticos, a rejeição de hábitos intoxicantes, o ato de não banalizar as displicências cotidianas relativas à autolucidez, a conscientização dos proveitos da autoevolutividade lúcida no primeiro curso intermissivo pré-ressomático, a autovivência do estado vibracional profilático, favorecendo a fixação do foco mental no aqui e agora existencial, a função do arco voltaico nos desenvolvimentos ou desbloqueios corticais favorecedores da autolucidez, a assunção da relevância autoevolutiva da hiperacuidade interdimensional. Nós temos aí, na argumentologia, o tópico de posicionamentos, com 11 posicionamentos explicitadores do apreço pela autolucidez, antípodas a condições passíveis de afetar, temporária ou permanentemente, a eficácia intelectual e a automanifestação. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos autoconsciencialidade ascendente, autolucidez antecipada, autolucidez consciencial, autolucidez parapsíquica e requinte da autolucidez. Frase enfática. A admissão do valor evolutivo da autolucidez embasa o empenho por preservá-la e expandi-la, instaurando a postura antivitimizadora de inadmissão de auto-obnubilações endógenas e exógenas. Você possui apreço pela própria lucidez? Desde quando? Quais ações práticas comprovam este fato? Na bibliografia, nós temos 2 fontes bibliográficas indicadas aí no caso. Agora, a mega análise aqui com João Paulo são 20 itens. Valoração, dedicação, predileção, zelo, clareza, hiperacuidade, lúcido-pensalidade, autoconsciencialidade, autoincorruptibilidade, anti-subcerebralidade, multidimensionalidade. Atributos: percussiência, autoatilamento, autolucidologia, autodiscernimentologia, parapercepciologia, despertologia e holomaturologia.
Agora, aí no dicionário nós temos a hololucidologia, que hoje bateu, né, em cima do lance aí. Ninguém fez isso, aconteceu. Agora, o argumento é holo mental somático lógico. Eu chamo a atenção para as premissas, que tem 13 supostos componentes ou funções mentais estruturadoras da autolucidez, que também um ajuda o outro aí hoje. Hoje nós estamos dividindo as coisas. Agora aqui, questionamento para você. Em estrangeirismologia, página 1, poderia comentar como se constitui um strong profile evolutivo? Olha, como se constitui? Na verdade, o que é o strong profile? É o perfil forte, então é aquela pessoa que é determinada. Só que essa determinação, às vezes, ela pode não ser evolutiva. A gente vê muito na sociedade, às vezes aquele atleta famoso, ou algumas situações, são muito determinados, mas aquele resultado, muitas vezes, não é um resultado evolutivo. Então, o strong profile positivo é aquela pessoa que tem vontade própria, tem determinação para fazer as coisas mais evolutivas. Então, ela vai, com isso, ela vai acelerar o processo de evolução dela e dos outros, porque a gente evolui assistindo aos outros. Olha, se você quiser estudar o Strong Profile, estuda a Verbetona. Ela tem. Agora aqui, sinergismologia, página 2, primeira linha. Por favor, aborde o sinergismo, agudez do sentido somático, agudez dos atributos mentais, agudez das percepções extrasensoriais. Esse é o máximo da lucidez, né? Se a gente consegue fazer a agudez dos sentidos somáticos, que é dos sentidos físicos nossos, eles vão ajudar a gente a ter uma agudez nos atributos mentais também. Porque aquilo que a gente percebe de uma forma mais clara vai ajudar também os atributos mentais. A gente vai conseguir ter uma memória melhor, uma percepção melhor e outras coisas. E a percepção sensorial também. Então, vamos supor, esses três âmbitos, né, que é o sentido somático, que é o soma, o atributo mental, que é o mental soma, e a percepção sensorial em si, juntando essas três tipos de lucidez, elas vão dar muito mais do que elas só isoladas. Pensa bem, se você tem uma agudez no soma, você vai conseguir diferenciar a questão da sinalética, você vai saber o que é uma sensação física de uma sensação parapsíquica. E aí, se você tem um atributo mental, então é agudo, você tem uma memória melhor, você tem uma percepção mais uma agudez maior para tudo, também vai ajudar a você perceber melhor, não só as questões físicas, como as questões multidimensionais. E o final, a questão multidimensional, tendo mais lucidez parapsíquica, vai ajudar também, né, nesses outros tipos de lucidez. Então, isso que a gente queria dizer, que é o top, é o ideal, a gente conseguir juntar essas três coisas ao mesmo tempo. A verbetógrafa. Percebam a crescente infantilização da maioria da população que vive no imediatismo, sem preocupações com o futuro, levando tudo na brincadeira. Como reverter no atacado essa falta coletiva de apreço pela autolucidez? Quais os resguardos profiláticos? Há soluções à vista? Olha, eu vejo que é o que a gente está fazendo mesmo, né? Até um outro verbete que eu estou para elaborar é justamente esse, a infantilização social. Que eu vou justamente tentar abordar essa questão de hoje em dia, como é que está tudo uma tendência mais a infantilismo, né? E eu vejo como que a gente aborda isso, é como a gente está tentando fazer. É escrevendo, é orientando, é escrevendo livro, é escrevendo verbete, é debatendo, é mostrando situações, tentando argumentar de uma forma cosmoética, mostrando as desvantagens dessa perda da lucidez. Porque eu vejo que é mais sério, foi um motivo de eu fazer esse verbete, que a gente coloca aqui, né, logo na fatologia, a gente coloca a constatação do ônus dos rebaixamentos da autolucidez na autoevolução. Então, enquanto não há essa constatação dessa falta, desse ônus, as pessoas tendem a continuar se enebriando, seja usando drogas, lícitas ou ilícitas, se anestesiando da vida, achando que assim elas estão tendo algum tipo de vantagem. Então, para elas constatarem as perdas
Isso demora. Então, a gente vai mostrar através de argumentação e ajudá-las, instigá-las a experimentar uma nova realidade. Se ela começa a perceber as energias conscienciais, por exemplo, ela já vai começar a ver que existe mais uma realidade. E a grande vantagem que eu vejo também da questão da energia, além de ser prático, que ela vai começar a ver, a partir do potencial energético dela, as quedas energéticas que ela vai ter na hora que ela fica mais obnubilada. Então, fica também uma constatação bem premente dessas perdas, desse ônus. Né? Então, eu vejo que é por aí. É como a gente está tentando fazer, escrevendo, conversando e tentando mudar alguma coisa. Mas é trabalho longo, eu não vejo que isso é uma coisa de uma hora para outra, não. Gente, eu estou aqui com a revista Consciência, que acabou de sair. Aqui é o volume 14, número 4. Ela tem mais de 140 páginas, tem 7 artigos. Agora, tem um aqui que eu quero chamar a atenção, que vale a pena. O artigo tem mais de 60 páginas e é a análise estatística dos 14 volumes da revista Consciência, desde 1997 a 2010. Foi feita pelo Flávio. O Flávio não está aí agora. Agora, vale a pena, porque tem toda estatística, a relação de quem escreveu o artigo, o tipo de publicação, a produção, a data, o título, a especialidade, os dados complementares de cada um, todos esses anos. Vale a pena ver isso. Tem, inclusive, estatística de tudo aqui dentro. Vale a pena ver. É um dos 7 artigos que tem aqui. Agora, esse é o maior, mais longo, mais comprido. Vale a pena ver. Revista Consciência, está acabando de sair, está quente. Tá certo? Eu agora entrego a professora Adriana para você. Adriana, página 2 é fatologia, né? Começa da segunda linha ali. A mensuração dos prejuízos para PROEC dos danos orgânicos recuperáveis ou não, etc. Né? Na 2, né? Página 2, segunda linha em diante. Estava olhando errado. Tá. Começa um pouquinho antes, né? Na hora que a gente coloca assim, o ato, lá no final da página 1, a gente coloca o ato de não banalizar as displicências cotidianas relativas à autolucidez. Que aí entra aquilo que a gente estava até da pergunta da Tertuliana há pouco. O ato de não minorar os riscos das aparentes pequenas loucuras nos momentos de lazer. Então, ainda há muito isso, a questão do social, não, é só essa bebidinha social, só essa pequena loucura, esse pequeno parêntese na minha lucidez. E aí, o que acontece? A gente coloca depois. A pessoa não mensura. Na hora que ela faz isso, ela não mensura. Então, ela teria que mensurar os prejuízos para a PROEX dos danos orgânicos recuperáveis ou não. Porque, às vezes, aquela pequena bobagemzinha pode gerar um problema, um dano orgânico, sim, para ela, né? Ou não. A questão, o Mário está falando, às vezes um filho, uma pequena loucura aí, vai ter uma loucurinha para cuidar durante muito tempo. Vai ter que agora ter que bancar, um exemplo assim, né? Ou então, das contaminações somáticas curáveis ou não. A gente sabe que tem uma série de doenças que às vezes pode se pegar numa dessa pequena loucura, né? E aí entra desde a promiscuidade sexual, às vezes até tem essa questão de ficação, fica lá tendo relações, ou seja, só beijos com todo mundo, a gente não sabe o nível de contaminação que isso tem. Então a pessoa não mensura. Outra situação, das contaminações que a gente falou depois, os danos, as contaminações, as ilicitudes penalizáveis ou não. Porque tem ilicitudes que a lei está contemplando e outras que não estão contemplando, mas também são, tem até os cybercrimes aí, que muitos ainda não estão nem penalizáveis ainda, mas que são ilicitudes. A pessoa está fazendo algo contra a cosmoética e isso tem preço. E os acidentes de percurso fatais ou não. Às vezes ela pode morrer de uma bobagem. Recentemente teve a questão do voo de asa delta, né? Que é uma coisa que é uma loucura, tem gente que acha, não, é só um passeiozinho, não tem perigo nenhum. Recentemente aconteceu agora uma dessoma de uma que estava de passageira lá e morreu. Então, no parque agora, recentemente também, né? Um parque, aparentemente não tem problema nenhum, tem um acidente. Então,
falta, às vezes, uma lucidez de ver aonde eu vou me colocar. Eu vou me colocar em risco? Por quê? Então, justamente quando você mensura esses prejuízos, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de fazer essa pequena loucura de férias, né? Não, estou ótima aqui, vou dar uma corridinha com o carro, não tem problema nenhum, não, é só hoje. Então, são pequenas coisas que parecem banais, mas que não são. Então, o apreço pela lucidez é você ver os danos, e aí você vendo os danos, você vai cada vez mais ficar atento e estimando tudo da sua lucidez. Não, eu quero manter a minha cabeça lúcida, eu quero manter bem. Eu não vou ficar andando de, como é que fala, daquilo que é montanha-russa, né? Que isso pode ter. Isso eu andei demais, eu adorava montanha-russa. Então, mas eu não tinha lucidez realmente do que eu ia em todas, né? Eu ia, todo mundo ficava com medo, eu ia sozinha. Às vezes meu pai ia comigo, eu achava o máximo. E olha só, pode ter afetado alguma coisa. Espero que não, irreversível. Brinquedos de parque infantil geralmente são todos. Eu ia em todos, mas agora há esporte, muito tempo que mas nem sonho. Esporte radical também, isso nem pensar. Exatamente. Agora, em seguida, aqui, logo em seguida, então, a prevenção, já na sequência, a prevenção dos minutos de insanidade. Exatamente. Causadora dos anos. Que bate nos outros, né? Que a gente quis dizer aqui, né, Arlindo? Então, a prevenção dos minutos de insanidade causadores de anos de recomposição. Isso tem até um paradoxo que é colocado na enciclopédia em vários verbetes, né? Que é aquele minuto de, não só agora, fazer uma bobagenzinha, que às vezes aqui pode ter uma repercussão imensa. A gente pensa que é uma coisa pequena. Então, era isso que a gente estava querendo frisar bastante nessa questão. Tá, ok, obrigado. Adriana? Sim? Eu ia te fazer 3 perguntas. Uma Pode você já fazer. respondeu, que é a constatação do ônus dos rebaixamentos da autolucidez na evolução. Aí depois tem a recusa convicta a condições e situações encolhedoras da autoconsciência. E depois na linha de baixo, desculpa, não te falei, na segunda linha, na fatologia, né? Tá. Isso. E depois vem a rejeição de hábitos intoxicantes. Isso. Olha, a recusa convicta das condições e situações encolhedoras da autoconsciência. É exatamente isso. Se você tem um apreço, você fala, não vou, isso não é para mim. Então entra desde aquela pequena, não, é só um copinho de vinho. Para que eu vou tomar um copinho de vinho se aquilo vai me intoxicar? Então, pequenos, que às vezes fica até chato, né? Às vezes está todo mundo, não vou fazer, não estou afim. Então, eu não quero, eu não vou, com muita educação, obviamente, né? Fazer nada que encolha a minha lucidez. E a mesma coisa dos resguardos profiláticos, que a gente está falando depois, é a rejeição de hábitos intoxicantes. Então, entra desde a intoxicação química, que é aquela pequena bebidinha social, por exemplo, até ficar horas no videogame. É muito interessante, é gostoso, né? Você vai lá, fica brincando, mas espera aí, não tem mais o que fazer? Isso aqui, nesse momento, eu estou me anestesiando, por quê? É uma anestesia, você fica ali, esquece o mundo, para que eu vou fazer isso? Por que eu preciso ter esse momento de baixar minha lucidez? Então, era isso que a gente queria colocar aqui. Até uma má alimentação também, né? Oi? Até uma má alimentação também. Sim, entra tudo aí. Aqui entra tudo. É aqueles hábitos que, na verdade, eles estão te intoxicando. Porque a intoxicação ela vai bater direto com a lucidez, porque ela vai afetar o cérebro, nem que seja o cérebro físico mesmo, e isso vai afetar todo o seu processo também de raciocínio, tudo fica... tem determinadas medicações que afeta mesmo. Você vai tomar aquela medicação e você vê que a cabeça ficou meio... deu uma baixada. Então, esse cuidado, a gente chega a colocar em um local, né, que é evitar as drogas, as medicações também, exceto, obviamente, aquelas que são vitais, não tem jeito, tem remédio que a gente tem que tomar mesmo, mas sem os excessos, né, com muito critério e com muito discernimento. Isso que a gente estava querendo observar. Obrigado. Adriana. Sim. Em parafatologia, no final da 6ª linha, no começo da 7ª, você pode expandir um pouco a busca por méritos cosmoéticos predisponentes ao extrapolacionismos parapsíquicos? Porque aí agora a gente já está crescendo na lucidez, né? Então, se a gente está valorizando a lucidez, quando a gente tem um extrapolacionismo, a gente, com isso, nós estamos tendo momentos de uma lucidez bem maior. E para a gente ter o extrapolacionismo, a gente tem que merecê-los. Então, até isso é um outro aspecto da questão. Então, a gente vai cuidar para não rebaixar e ver o que eu preciso fazer para ampliar.
Um extrapolacionismo é uma ampliação da nossa lucidez momentânea, proporcionada pelos amparadores, que geralmente a gente vai ter que ter mérito para isso. Então, o que eu preciso fazer para ter mérito, para eu poder ter esses momentos de imagina uma experiência de uma cosmoconsciência, o nível de lucidez e de entendimento da realidade, como é que vai ampliar tudo? Para isso tem que ter mérito. Então, vamos trabalhar aqui para a gente conseguir ter esses méritos e se candidatar, né, os amparadores a fazerem algum tipo de extrapolacionismo com a gente. Então, isso que a gente queria falar. É o outro lado, agora é para cima, é para mais. Que a gente fala logo depois, ó, a hiperlucidez propiciada pelos fenômenos da expansão da consciência. E aí você vai ver os bastidores extrafísicos, tudo vai ficar mais claro para a gente entender a realidade. Obrigada. Aqui, no B. No dicionário, na conclusão, o senhor fala do gap entre o nosso nível e do evoluciólogo, e diz que está justamente na ausência de autorreflexões, introspecções ou solilóquios adequados. E eu queria saber aqui o que é uma introspecção adequada. Introspecção adequada é aquela que você abençoa o cosmos e faz força para ver as prioridades da sua evolução. Aquilo que você começa a pensar negativo, pensar mal dos outros, sua introspecção é furada, é baratrosférica. Então, a introspecção boa é aquela que vê a prioridade da evolução. Do ponto de vista cosmoético, do ponto de vista interassistencial, do ponto de vista de ampliação do seu discernimento. Cenologia, página 1, você coloca na terceira linha de baixo para cima, a criação e conservação de holopensene existencial harmonizado favorável à autolucidez. Quais têm sido as técnicas que mais ajudaram para você poder conseguir isso, ou trabalhar isso melhor? Olha só, o holopensene, ele tem o nosso existencial, que a gente tem que trabalhar, o que a gente está trabalhando todo mundo aqui, né, para a gente cada vez estar com o holopensene melhor, mas tem a questão do holopensene grupal. A Cognópolis é isso, né? É a criação e a conservação de holopensene existencial harmonizado, favorável à autolucidez. Então, aqui entra tudo. Todo esse nosso contexto aqui hoje, tertúlia, mini tertúlia, escrever, círculo mental somático, é todo um ambiente propício e são todos nós, enquanto grupo, estamos trabalhando para esse holopensene favorável à autolucidez. Quer dizer, a lucidez de todos nós. Então, isso eu queria ressaltar justamente isso. E começa antes, ó, a predileção por holopensenes desassediados. Então, a pessoa já tem se ela tem um apreço pela lucidez, a gente fala predileção, porque senão parece que eu só quero, então, em ambiente limpinho, não é isso. Mas a minha predileção, eu vou ter a predileção para esses ambientes com holopensenes mais desassediados. A atenção e reação profilática às pressões holopensênicas obnubilantes. Então, existem lugares que a gente vai evitar de ir. Por exemplo, eu não vou num cassino. Não tenho o menor interesse, tá? Então, são locais que você vai evitar, quando o PC não é bom, eu podendo evitar, eu não vou. E outros eu vou, mas eu vou com o respectivo resguardo profilático na situação. E aí entra depois que a gente fala justamente isso, que é a criação e conservação. Então, é o que todos nós estamos fazendo aqui. A gente está buscando melhorar os nossos holopensenes para melhorar o holopensene daqui. E quanto mais o holopensene de cada um de nós aqui, quanto mais despertos nós conseguimos ter aqui, melhor para todos, porque vai subir o nível do holopensene para todo mundo. Obrigada. Professor Valdo, aqui na premissa, no dicionário, né? Sim. Eu queria que você explicasse na caracterologia o número 9. Isso eu não entendi direito. É o primeiro 9 que você está falando, que aí está errado. Eu deixei de propósito para pegar o João Paulo. É o primeiro 9. Ele viu tudo. Eu nem vi que tinha outro. Imaginação domesticada.
a excogitação prolífica, a confabulação útil. Então, veja, é uma pessoa que tem boa elaboração mental e a imaginação dela é produtiva. Então, ela produz, ela tem frutos naquilo que ela fala. Então, a conversação dela é rica, ela enriquece a gente. Ela usa a imaginação de uma forma... É a imaginação domesticada, porque a pessoa que tem a imaginação que é saltuária, que ela faz divergência de tudo e contra todos e a partir dela mesma, isso aí é um problemão. Então, a imaginação, você tem que pôr racionalidade nela, senão não vale nada. Por exemplo, quando se escreve, quando que a gente pode imaginar de uma forma assim positiva? Não, você pode imaginar tudo que você queira, mas você deve colocar aquilo que seja racional na hora que você escreve. Então, o problema de escogitar a situação, de você pensar no negócio, você pensa tudo. Mas agora, na hora de colocar, você faz a triagem, você faz a seleção, para colocar só aquilo que seja lógico, racional, ponderado, esteja de acordo com aqueles conformes do que você está interessado em escrever. Tá ok. Todo mundo está sabendo tudo sobre lucidez aqui hoje, você já notou? Quer dizer, esses dois verbetes não são para tudo. Né? Adriana, aqui no B, por favor. Na página 3, você poderia expandir a paradoxologia? Qual é a página, por favor? Na página 3. A 3. Paradoxologia. Ah, sim. É justamente isso, a condição paradoxal da consciência optar pela própria obnubilação. Então, na hora que a pessoa ela toma um porre, ela optou para ficar obnubilada. E, para mim, isso é um paradoxo muito sério. Quer dizer, se a gente vem para essa vida, é muito séria essa questão da lucidez, né? É muito séria, a coisa é o dom mais importante que a gente tem. E não é nem dom, né? Dom parece uma coisa que deram para a gente, né? Mas é a aquisição que a gente tem mais séria. E as pessoas optam para se anestesiar disso. Então, isso para mim sempre foi uma questão, desde muito nova. Isso é uma coisa que é ideia inata para mim, que eu tinha que cuidar da minha lucidez, eu tinha que estar sempre atenta. Então, isso é uma coisa que é uma das coisas que eu tenho assim muito desde pequena. E eu ficava encafifada com aquilo. Que eu via as pessoas bebendo, ficar lá caindo. Eu falei, gente, mas para quê? Ela vai queimar a inteligência dela, que é a coisa mais séria que ela tem na cabeça. E, infelizmente, a gente vê muita casuística, né, de pessoas que realmente queimaram a cabeça. E desde lá de jovem, quantos jovens, colegas que se achavam moderníssimos, né? Aí usavam drogas, bebiam pra caramba, viraram até... Eu conheço gente próximo que ficou realmente... Cabeça não funciona mais nada. Concatenar fica difícil, qualquer ideia. Queimou o cérebro. O cérebro queima, né? Então, para quê? Então, não precisa nem pensar em multidimensionalidade. Pensa nessa vida mesmo. Eu vou queimar meu cérebro para quê? Se a inteligência é o que eu tenho de mais sério. É aqui que é a única coisa que vai ficar, né? A gente vai perder o soma daqui a pouco a gente daqui a um tempinho a gente perde a psicossoma também, mais um tempão, né? Mas vai ficar a nossa cabeça. E a gente vai obnubilar essa cabeça? Então, é uma questão que eu tenho desde muito nova. E, para mim, é muito paradoxal. Realmente é difícil de ver o nível de patologia da pessoa fazer essa opção. A opção por se anestesiar da vida. É muito complicado. O problema todo nosso é um só. É dar um jeito da gente fazer as coisas com lucidez. Não é isso que é a autolucidez. Agora, o que a gente tem que evitar isso? É tudo aquilo que não é bonito, aquilo que é feio. Então, eu vou ler aqui no dicionário para vocês o que é o feio. Feio de meter medo, muito feio, horroroso. Feio como o pecado, feio como a fome, feio como a peste, feio como filhote de urubu. Vocês já viram que ele é feio, né? Feio como o mapa do inferno. Feio como trombada de pinicos. Isso eu nunca tinha ouvido falar.
trombada de pinicos. Deve ser que estavam cheios, né? Agora, feio de doer. Então, o problema é evitar essas feiuras todas, que aí nós vamos ter lucidez, não é isso? Através da feiura, a gente vê o que é a boniteza, como o povo fala. Esse é o caminho. Agora, essa aqui da trombada de pinicos é brava, não? Eu não sabia que tinha essa expressão, não. Aqui eles não falam de onde ela é, não. É regionalismo. Está aqui. Feio como trombada de pinicos. Essa de filhote de urubu, a gente usava. Não, filhote de urubu é comum. É usual. E realmente ele é feio mesmo. É muito mal acabado. Adriana? Sim. Aqui. Dentro dessa linha de opção pela obnubilação, qual sugestão que você dá para a pessoa começar a trabalhar aquilo que ela já identifica que é antievolutivo e que ela ainda tem apreço, digamos, né? Que ela ainda, de alguma forma, tem interesse? Ou até pela própria obnubilação em si, ou por algum tema que não tenha, que leve para esse caminho. Você falou bem, porque eu pus de propósito a palavra apreço, né? Porque geralmente a pessoa fala tem apreço por algum capricho, eu falei, não, vamos ter apreço pela lucidez. Então, o que eu vejo é mais a conscientização mesmo, eu não vejo diferente, não. É a pessoa estudar, entender, e porque enquanto não cai a ficha, são as pequenas corrupções cotidianas, né? Não só por hoje, não tem problema não, isso não tem nada. Enquanto eu acho que a pessoa não cai em si, isso a gente está falando de pessoas com a capacidade mental ali preservada, né? Então, se a pessoa está vendo que ela faz isso e ela tem consciência dessa autocorrupção, é a questão do brio, né? Ela tem que conscientizar o prejuízo, ela ainda acha que tem algum ganho. Isso que eu vejo. Então, a ideia desse verbete era tentar argumentar as perdas, para ver se conscientiza ou não. Mas isso não é, você está pensando que você está ganhando, você não está ganhando. Isso é perda. Né? Igual a questão do assediador. O assediador ele não tem lucidez. Se ele visse o tamanho da bobagem que ele está fazendo e o tamanho da coisa que ele vai ter que recompor depois, ele parava. Então, não tem lucidez, é uma lucidez relativa. Ele está pensando que ele está fazendo alguma coisa, mas, na verdade, ele está criando um débito, ele está criando uma série de situações que isso vai ter um peso muito grande. Então, a impressão que eu tenho, né, que ele não caiu ainda a ficha do tamanho da M que ele está fazendo. Para ele mesmo, ele está cuspindo para cima, literalmente. Né? Oi. Oi, aqui na politicologia, Sim. A segunda politicologia, você poderia dar uma ampliada para a gente? Isso aí, o grande especialista está aqui do meu lado, que é o Loche, né? Eu ia perguntar. Que é justamente o que ele está trabalhando hoje em dia, né? As políticas educacionais de fomento ao diálogo, à criticidade e à solidariedade. São situações que você está ajudando, desde a infância, a aumentar essa criticidade, essa lucidez. Quer complementar, Loche? Eu ia até... Estou brincando aqui, mas eu ia perguntar mesmo justamente para ver o que você estava trazendo e enfocando. Mas hoje, o que a gente observa é o seguinte, há um movimento internacional, ainda um pouco pequeno, mas ele existe, que é do pensamento crítico na educação. E a ideia do pensamento crítico na educação é fazer com que a pessoa ela pense por ela própria. Então, isso não é novidade, mas isso, várias vezes ao longo da história, se teve movimentos nesse sentido. Mas hoje já há algumas metodologias ou estruturas mais bem definidas para promover isso. No Brasil, a gente ainda está muito longe, infelizmente, porque a educação ainda não está sendo valorizada como deveria ser. Mas você tem uma série de estratégias, a começar pelo papel dos professores, no sentido de estimular
os alunos a refletirem sobre ele. O que a gente sobre os diferentes assuntos. Infelizmente, o que a gente vê também no Brasil é o contraponto disso. A gente pode até destacar, por exemplo, nas universidades. Hoje, na universidade, principalmente nas áreas humanas, você tem a cultura da citação. Então, se fala que tem que desenvolver o pensamento crítico dos alunos, mas quem aqui já passou por banca, seja na graduação, seja no mestrado, bancas dentro da área da academia, muitas vezes, ou na maioria das vezes, vale mais a citação de um monstro sagrado dentro da área do que a pessoa apresentar um pensamento próprio. É até uma heresia, principalmente se esse pensamento próprio, lógico, coerente, vai contra o monstro sagrado ou aqueles monstros sagrados da área. Então, é a cultura da citação. Tem um autor até do Rio de Janeiro que fala que é o texto ventríloco. Texto ventríloco, porque você nunca vê o que o autor está falando. Ele sempre está falando através de alguém. Então, cada parágrafo, ele cita alguém. Chega nós já tivemos, inclusive, aqui, né, acesso aqui no próprio CAEC, de livros em que tem 3 vezes citações, o número de citações, 3 vezes maior do que o número de páginas. Então, para vocês terem uma ideia, tem 100 páginas e teria 300 citações. Então, essa cultura não estimula muito mais o argumento de autoridade do que o argumento baseado num processo empírico, mais racional. Então, a gente vê que está fora disso. Além de outras e várias outras estratégias, um dos professores da USP, do curso de filosofia, um dos grandes na USP, ele colocou o seguinte: hoje no Brasil, isso falando a partir do curso da USP, de filosofia, né, nós não formamos filósofos, nós formamos historiadores de filosofia. Porque o filósofo que deveria questionar, problematizar, isso não acontece. O que acontece são historiadores de filosofia. A ética segundo Maquiavel, a ética de acordo com Kant, a política de acordo com Hobbes. E o indicador que ele utiliza são justamente os projetos de pesquisa, os trabalhos. E às vezes se vê até em sala de aula uma aversão muito grande à filosofia, porque as crianças não são estimuladas a pensar, a raciocinar, e sim a decorar a história da filosofia. Então vai contra a própria filosofia. Hoje, em contraponto, existem movimentos para ajudar nesse sentido. Inclusive, dentro da própria filosofia aí do Arlindo, tem o que se chama da filosofia para crianças, do Matthew Lipman, que propõe justamente desenvolver habilidades cognitivas para estimular o raciocínio crítico das crianças. No Brasil, inclusive, isso veio dos Estados Unidos, e no Brasil hoje tem um movimento grande nesse sentido. Agora, você acha que a política da educação, ela se ressente da política propriamente dita? Por exemplo, você acha que tem trombada de pinico entre a Câmara e o Senado? O negócio é feio, né? A política é feia no Brasil. Eu acho que isso também influi na educação. Totalmente. Na hora que a gente tem na Comissão de Educação Tiririca, é para chorar, né? É para chorar. Então, não, e as CPIs do Brasil, que são tudo dão pizza? São CPIs italianas. Já começa o próprio judiciário, né? Que volta e meia você até coloca. Agora o STF aprovou o sistema de cotas, né, reforçou a questão do sistema de cotas nas universidades. Quando, na verdade, não se ataca... Isso é exaltação do racismo. Não, e não se ataca o problema real. O problema, um jovem, ele não deixa de ir para a faculdade devido à cor da pele. Até porque, na hora que ele faz vestibular, não está lá a cor da pele de quem corrige a prova dele. Mas ele deixa de ir porque o ensino é de baixa qualidade. Então, o que deveria se focar era justamente em qualificar um ensino ou chegar no processo da lucidez. Mas não se faz isso. Então, eu vejo que é muito importante isso que você está trazendo, e muito bem colocado, Adriano, dentro desse verbete, que a gente promover essa lucidez, o que a Hannah Arendt falava do Selbstdenken, que é o pensar por si mesmo, né? Então, a pessoa pensar por ela própria. E isso vai
repercutir na questão da política, até num eleitor mais consciente, né? Vamos ver se melhora essas trombadas. Esse pensar por si próprio, eu acho que é o melhor mecanismo também de se combater o dogmatismo, que a pessoa fica em cima dos grandes autores. Na filosofia isso é evidente, em outras áreas também. Ele não pensa, ele só faz citações. E a pessoa não pode, se vai escrever qualquer trabalho aí de mestrado, tudo é baseado isso que o Losch falou, esses grandes personagens aí. E não se pensa aí. Para você combater o dogmatismo, você tem que pensar por si próprio. Isso é uma mensagem boa aqui para a Conscienciologia, né? Recentemente, o professor Valdo trouxe um verbete do dicionário que falava da questão do dogmatismo dentro da religião, que é o mais óbvio, e também do dogmatismo científico, que justamente dentro da própria ciência há um dogmatismo e muito forte, muito radical também, né? Por outro lado, tem uma outra orientação que é, se você está fazendo um mestrado, um doutorado, ou em qualquer tipo de processo de avaliação, se o meio é aquele, se o modelo é aquele, se o formato é aquele, curve-se ao formato, do contrário você não passa. Você vai ficar de fora. Então, existe também, além da lei do menor esforço, por um outro lado, essa orientação geral, que já está tão bem estruturado esse tipo de processo em todas as instâncias, não excluo nenhuma, em todas elas, que a gente, para passar, você tem que se adaptar ao modelo vigente, do contrário, você vai ser uma voz sozinho ou vai ficar de fora. Então, existem essas duas outras condições para a gente avaliar. O verbete do dicionário é uma carta aberta sobre o processo da ciência, você viu? Ele é uma carta aberta. Só queria acrescentar aí que realmente essa condição hoje, ela está tão perversa contra a questão da lucidez e de ficar dentro daquilo fechado, que agora a CAPES, que promove a questão de pesquisa e financia a pesquisa, parece, não sei se isso vai se fixar, mas colocando uma regra em que no doutorado, no mestrado, né, o pesquisador que está lá fazendo o doutorado, ele vai ter que ter o artigo dele publicado junto com o seu orientador. O que significa isso? Significa que, se o orientador, que pode acontecer, discorda do seu orientando, o orientando falar e publica, ele tem essa liberdade, mesmo que o orientador não concorde com tudo. Mas, dessa maneira, agora, o orientando, oficialmente, ele tem que se submeter ao orientador. Vai acertar o passo. Então, isso é péssimo, porque você condiciona ainda mais. Quem vai ter mais força é o orientador, aquele pesquisador ele não tem autonomia para colocar... Não, esse é o caso daquela minha amiga que entrou na repartição, mês depois fizeram lá a cariação com ela. Ou você muda, ou nós vamos dar um jeito de expulsar você daqui. No mês, ela fez o trabalho de 4 meses da repartição inteira. E aí teve que recuar. Teve que sair. Ela teve que recuar, ficar na folga. Falar para ela, não, arranja uma dor de cabeça em casa, faz alguma coisa. Sem contar que, para muitos, é requisito para muitas funções e trabalhos, você publicar fora do Brasil. E para você publicar fora do Brasil nas revistas e nos contextos todos externos, ainda é muito mais dura. O formato ainda é muito mais quadrado, ele está com muito menos liberdade ainda. Quer dizer, esse nível de condicionamento que foi criado, em geral, para o pensamento, para a ciência, para a educação, já era, não tem muito jeito de desmantelar toda essa estrutura. Muito difícil. E quem faz isso paga o preço sozinho ou fica isolado. Valdo, eu queria acrescentar com o que você estava falando. Aqui, Osvaldo, aqui assim. Sim. E você estava falando a respeito da educação, não é? A política da educação e política da política, né? Eu gostaria de acrescentar, além do que falou o Loche, que estou totalmente de acordo, é um negócio também de incentivar a participação. Você pode ter muita lucidez e ser um muito bem gabaritado estudioso da política, mas não existe o político de gabinete. Se você quer realmente
fazer política tem que participar em política. E o negócio é que justamente o que eu vejo em muitos países, não somente na Argentina e aqui no Brasil, é um grande medo na participação política dos jovens, como se esse fosse praticamente uma atividade demoníaca de participar em política. Então, não somente você tem que incentivar o negócio da capacitação, da lucidez, mas também motivar para que o jovem possa participar em política, não fazer com que essa atividade é uma atividade deplorável. Isso é muito bom. No Brasil tem uma série de políticos profissionais que foram presidentes de grêmios acadêmicos, etc., centros acadêmicos. Tem muitos deles que foram presidentes de centro acadêmico. Isso aí, às vezes, é importante, sim. Hoje, o problema é que isso aconteceu historicamente, muitos desses foi de uma maneira natural e até positiva, mas hoje eles inverteram a situação. Então, o que aconteceu? Os partidos políticos já estão dentro dessas organizações estudantis, dominando o processo, já fazendo a lavagem cerebral dentro disso, já dentro dos grêmios, dentro das faculdades, dentro da Uni, por exemplo. Então, está tudo, vamos dizer assim, foi feito um loteamento dos partidos, onde não tem mais isenção. Por exemplo, hoje, a Uni, ela é subsidiada pelo governo. Então, não tem isenção nenhuma para fazer, está comprada, para fazer crítica ao governo. Então, isso é um problema enorme, que antigamente se tinha, né, o estudante como grande crítico, ou pelo menos movimentação. Antigamente, os comunistas todos para falar na Uni. Eu mesmo enfrentei o povo lá para meter o pau no comunismo. O francês lá que você fala. Pois é, o francês. Ele veio, sabe, da União Internacional de Estudantes, a UIE. O Cristóvão Buarque falou um tempo atrás que se a ditadura fosse hoje, as universidades não precisariam se preocupar, porque elas não seriam fechadas. Porque hoje não tem pensamento, contra, crítico nenhum. Então, que hoje elas continuariam ideológica, funcionariam normalmente, porque não teria perigo para a ditadura. Adriana, aqui letra B, a Rosa. Na parafatologia, na quinta linha de cima para baixo, quando você fala na amplificação da autolucidez contextual, eu comecei assim a pensar essa autolucidez quando você começa a pensar na contextualidade dos fatos e parafatos, ela começa também a ampliar, né? Como se os fatos fossem a ponta do iceberg. Né? Você localizou aí? Sim, sim. Sim, você falou da questão da lucidez aqui, da ampliação da autolucidez contextual no descortino dos bastidores extrafísicos. Não é isso? Isso, a gente vê que esse senso de multidimensionalidade é que vai justamente ajudar também a gente entender, aumentar a nossa lucidez, né? A gente pode pensar que enquanto a gente não é desperto ainda, a nossa lucidez também ainda está bem aquém, né, do necessário. E não só isso, a gente sempre, a lucidez multidimensional, por isso que ela é tão importante. Porque é ela que vai nos ajudar a ter uma lucidez também para ver essa dimensão. O que acontece com o materialista? Ele vê, às vezes pode pensar que é muito lúcido, mas se ele descarta toda a questão extrafísica, multidimensional, ele tem uma monovisão. Então, uma lucidez estanque. A lucidez ela tem uma correlação direta com a sua cosmovisão. Aquilo que você consegue captar e apreender da realidade. Porque, a partir disso, quanto mais dados e informações você tiver, mais lúcido você vai ser. Você vai ter mais lucidez sobre aonde você está, o que eu faço, onde eu estou, para onde eu for, essa situação toda. A gente coloca até aqui no 9 do posicionamento antimaterialismo, que a gente coloca o senso de multidimensionalidade. Que é justamente isso, que é o que falta, né, ao materialista, que é o reconhecimento dos benefícios da autoexperimentação parapsíquica para o autodiscernimento cosmovisiológico. Eu pensei até no cientista tradicional aqui, porque na hora que ele vai, ele às vezes pode até ter algum tipo de fenômeno, mas ele descarta, ele acha que aquilo não é importante, aquilo não é o prioritário.
que ele tem muita lucidez naquela área que ele estuda, mas que essa outra área não é importante, é porque, na verdade, ele ainda não entendeu dos benefícios desse parapsiquismo para ele ter um autodiscernimento cosmovisiológico. Ele não caiu em si que, sem isso, ele está tendo monovisão. Sem isso, a lucidez dele ainda está pequena. Então, isso que a gente quis colocar aqui. Então, com isso, ele cortaria as obnubulações eletronóticas, que é essa monovisão que a gente falou, e ele ia se motivar a investir no parapsiquismo, a criar esse senso de multidimensionalidade, que é o que a gente está buscando ter aqui, né? A gente cada vez mais ter essa noção que a gente não vive numa dimensão só. Então, isso aqui foi pensando realmente na questão de como o eletronóstico, ele pensa, às vezes, que ele tem muita lucidez, às vezes está cheio de título, doutor e tal, pós-doc. Então, ele acha que naquela área dele, que seja qual for, ele está arrasando. Mas ele ainda está com monovisão, ele ainda não caiu a ficha, que a lucidez dele ainda está tacanha, perto de todo um outro mundo, que ele está avaliando as coisas numa visão ainda muito presa, muito limitada. Então, aqui a gente colocou justamente nisso que você está comentando, viu, Rosa? Eu pensei também no nosso exercício, embora que, no meu caso, não tenha ainda essa lucidez tão grande, mas assim, o início, um protótipo, né, da lucidez, se pensar que cada fato ele tem uma correspondência em um parafato, a pessoa vai desenvolvendo paulatinamente um pouco a mais da sua lucidez, não é? Não é isso? Tem o verbete com causa extrafísica, né? Que as causas intrafísicas têm com causas que, mas aí a gente nunca vai saber tudo, mas a gente, dentro daquela nossa limitação, a gente buscar saber o máximo possível naquele contexto. Isso ajuda bastante. Adriana. Obrigada. Sim. Adriana, aqui no D. Aqui. Dentro desse contexto de bastidores extrafísicos, como é que você vê a questão da holobiografia, lucidez quanto à holobiografia, quanto à questão de personalidade consecutiva, histórico, familiar, enfim. Quais variáveis ou quais técnicas você poderia exemplificar que poderia otimizar nessa questão da pesquisa da holobiografia pessoal em relação à lucidez? Bem, isso é fundamental, né? Até eu acho que ela não está aqui, poderia estar em algum lugar. Que é justamente isso, essa questão dessa lucidez é importantíssima. Mas pensa o seguinte, tudo está interligado. A lucidez intrafísica está interligado na lucidez extrafísica e lucidez serexiológica, assim dizendo, né? Se a gente não faz força para ter a lucidez aqui, nessa vida, é muita pretensão a gente achar que a gente vai ter a lucidez de outra vida. Então, quanto mais a gente buscar estar mais lúcido aqui, no aqui e agora, e a gente vai aumentar o parapsiquismo, então, como consequência, acaba vindo essas outras condições, elas vão vindo para a gente. Então, eu vejo que ela vem de forma natural, mas tem uma correlação muito grande até com o nosso nível de maturidade. Porque se a gente tem que ver como é que a gente lida hoje com as nossas imaturidades, que a gente fez há 10, 20, 30 anos atrás. Para você, 20, né? 15, talvez. Então, como você lida com isso? Se a pessoa tem muita dificuldade, se ela se mortifica em culpas, se ela lembra o que ela fez de errado, como que ela vai lembrar a vida passada? Que ela deve ter feito muito mais besteira. Então, a coisa é muito... Como é que ela lida com as pessoas em volta? Ela tem perdoamento? Ela perdoa? Porque se ela tem dificuldade de perdoar nessa vida, como é que ela vai lembrar e ver que às vezes a pessoa que está do lado dela já matou ela 3 vidas, ou vice-versa? Então, é uma série de circunstâncias que eu vejo que é muito... Se a gente não lembra, é porque ainda está faltando muita maturidade. Então, no momento que a gente aumenta a lucidez aqui, começa a compreender aqui, naturalmente, eu acho que a gente vai tendo condições até de puxar esse nosso passado. E você percebe que existe alguma etapa, ou vamos dizer, como é que você vê essa fase de desenvolvimento? Porque eu entendo que quando você começa a pegar uma linha e puxar, num primeiro momento há um assombro, há mais uma confusão, e pouco a pouco você vai, vamos dizer, articulando as ideias, associando e vendo a lógica dos fatos, né? Essa saída de algo mais confuso, de algo mais ponto de interrogação, para começar a ter algumas respostas, você vê que tem alguma, vamos dizer, algum comportamento intraconsciencial que propicia isso?
Comportamento, eu acho que é a nossa questão da anti-irritabilidade, isso que a gente tem falado que a gente está buscando, a anticonflitividade, a pacificação. Porque eu acho que para a gente começar a buscar o fio do passado, sem pacificação, isso pode perturbar mais do que ajudar. Então, eu acho que todo esse movimento que a gente está tendo, de identificar as nossas especialidades, né, como foi feito aqui naquele dia, da gente começar a buscar ter mais maturidade para viver com as pessoas, mais maturidade para lidar com as situações, cada vez mais a gente se predispõe a abrir esse véu, porque esse véu vai vir tudo. Pensa bem, o curso intermissivo ele foi uma virada, que a gente até coloca aqui, né, na fatologia, na parafatologia, que a acontecimento dos proveitos dessa lucidez, ela vem no curso intermissivo. Então, a probabilidade antes do curso intermissivo, a gente estava com muito menos lucidez, com muito mais enganos, muito mais caprichos, muito mais coisas. Então, enquanto a gente não tem esse véu, a gente tem que ter muita maturidade agora. E eu acho que todo esse caminho que está tendo aqui é para facilitar, não sei se o professor Valdo quer colaborar, mas eu acho que é para facilitar a gente poder até olhar com lucidez e com tranquilidade, tirar esse véu do passado sem dramas, né? Conseguir ver as vidas passadas sem dramatizar. E outra coisa, fazer a maioria aqui, que é mero espectador, que pensa que isso aqui é arquibancada, fazer ele virar debatedor. Participar. Entendi. É muita gente que vem aqui e não participa. Sim. Vocês que não participam estão errados. Isso não é arquibancada, isso é um local de debate. Arquibancada, quem fica na arquibancada é aquele que é espectador, mero espectador, não fala nada, fica quieto. Isso tudo é falta de lucidez. Mas tem que dar um jeito. Né? E nessa linha eu vejo também, por exemplo, no momento que a pessoa vem aqui, escreve livro, escreve verbete, naturalmente esse passado vai começar a vir também, porque naturalmente os temas que você vai sendo conduzido para determinados interesses, né? Naturalmente você vai começando a buscar também, começar a ver as suas tendências, as suas linhas de manifestação, as suas linhas de comunicação oral e escrita. Isso também tem um efeito em você puxar esse passado. Mas o que eu vejo, eu foco muito nessa vida aqui. Eu lembro muito de um trecho do Projeciologia, que fala que, como é que é, não sei se eu vou me lembrar, mas assim, que o importante é agora. Quer dizer, a pessoa que está muito fixada na vida passada, muitas vezes é porque ela não está fazendo nada aqui hoje. Então, eu vejo assim, vamos fazer muito hoje. O passado, ele é consequência, ele vai ajudar? Vai. Mas aqui, o foco principal é aqui. Então, eu parto desse princípio. O que vier, ótimo, vai vir, mas o meu foco é aqui. Adriana, aqui no verbete do professor Valdo, aqui do dicionário, ele coloca aqui até no adendo aqui, que é uma lógica ininterrupta. Agora, essa lógica ininterrupta, ele fala com mais palavras, isso que eu estou interpretando como seria uma ortopensenidade ininterrupta. Agora, o que você acha isso como a base da autolucidez, né? A verdadeira a lucidez aqui dá consciencial como essa questão do ininterrupto, né? Do ortopensene, da lógica. E estou te perguntando o que você acha disso como uma lucidez de alto nível. Né? Bem, a ortopensenidade é a base, né, da lucidez. Mas tudo isso de forma ininterrupta. Não, lembra sempre dentro da escala da consciência contínua. Escala Quanto mais que você, o máximo da lucidez é o quê? Você entrar no estado de consciência contínua permanente. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta, e você não perde a lucidez hora nenhuma. Então, essa lucidez ininterrupta que é o quente, né? É o que é e uma lucidez orto, uma lucidez cosmoética. Correto. Adriana, na questionologia, não sei se já foi perguntado isso. Não. Você coloca ali quais ações práticas comprovam esse fato para você, né? Se você tem o apreço pela própria lucidez. Você sugere alguma técnica específica para desenrolar essa análise? Pega aqui, ó, que é uma técnica. Pega esses 11 aqui do posicionamento. Pega um a um. E vai ver. Aí você vai ver, olha só.
Porque a gente fala, que a pessoa fala, não, eu sou muito lúcido, tá, eu tenho apreço pela minha lucidez, tá, mas então o que você faz de prático? Então, isso que eu queria que a pessoa fizesse. E a chamada é aqui, são esses 11, ó. Você olha lá, anti-assedialidade. Se a gente não é desperto, nosso apreço ainda não está tão bom assim, mas vai chegar lá. Está lá, anti-cascagrossismo, como é que a gente domina a energia? Que a gente coloca o seguinte, que o reconhecimento do benefício do autodomínio energossomático para o equilíbrio holossomático. Se a pessoa não está valorizando isso, já é aí um ponto para ela somar. Antidogmatismo. Então, aquilo que foi falado aqui já, né? A questão do benefício da autonomia pensênica para a segurança intelectual. É você pensar por você mesmo, que é o trabalho do Lost. Se a pessoa ainda tem muito dogma, tem muito convicção, que é o apriorismose, que é o dogma pessoal, a pessoa vai valorizar. Olha, isso aqui, então, qual é que é meu nível nisso? Vamos para o outro. Antidogradição. Isso aqui é muito sério, né? O reconhecimento dos benefícios da hiperacuidade multidimensional para a pacificação consciencial. Eu quis colocar a pacificação consciencial de propósito, né? Porque a hiperacuidade multidimensional é aquilo que a gente também já falando, que foi perguntado aqui. Na hora que a gente tem uma hiperacuidade maior, não só dessa vida, mas como de tudo, né? Que isso aqui tem muitas dimensões, que tem muitas vidas, a gente começa a entender mais. Então, a gente entende mais os bastidores, a gente entende mais as regras do jogo evolutivo. Então, isso dá uma pacificação consciencial também. O que acontece geralmente? Porque a gente colocou nas drogas. A droga, muitas vezes, a pessoa entra porque ela está querendo uma pacificação. Ela está usando aquilo como uma anestesia para fugir, como aquele fosse um momento de paz. E é justamente o contrário. É justamente a lucidez é que vai dar essa paz para ela. Até o vício num medicamento, muitas vezes, né? Tudo. Então, a gente põe, por isso que a gente põe as drogas lícitas e ilícitas, excetuando as essenciais para o organismo. Obviamente, ninguém aqui é contra remédio. Eu tomo remédio, tem que tomar. Mas existem excessos, né? Excessos, e aí a pessoa, às vezes, ela usa isso justamente para buscar uma pacificação, que é justamente a lucidez. Então, ela vai amortecer a lucidez, quando, na verdade, ela precisaria o aumento da lucidez que vai trazer essa pacificação. Então, essa que é a argumentação aqui. Então, ela pode analisar nesses 11 os grandes e os pequenos atos dela. Aí cada um vai ver. No antiemocionalismo, né? O benefício da racionalidade cosmoética para o bem-estar afetivo. É uma ideia ao contrário também. As pessoas acham, não, o que é importante são as emoções que eu vivi, né? Então, é a emoção, isso que me dá a alegria, e, na verdade, não é isso. O bem-estar afetivo vai vir justamente numa racionalidade cosmoética. Você analisar as situações de uma forma, de uma afetividade, de um sentimento mais elevado. O anti-envelhecimento, quer dizer, você evitar... O que você está fazendo hoje para evitar a degeneração orgânica ou postergar ao máximo esse declínio somático que é inevitável. A anti-exaustão. Então, a questão, às vezes, da estafa, né? A pessoa, às vezes, quando está estafada, aí entra o workaholismo, que é o verbete lá da Kátia. Essas são situações que acabam baixando a lucidez também. Você está cansado demais? Baixa. Então, como eu levo isso? Eu abuso, eu deixo, fica estressado muito tempo, eu tenho algum mecanismo que eu melhoro, porque naqueles momentos que eu estou estafado, a minha lucidez vai cair. Isso faz parte até é físico, né? O antificcionismo, a gente fala a questão do enfrentamento das realidades para renovação. Então, a pessoa que fica muito no mundo da lua, nas fantasias, tem o verbete antificção. Então, se a pessoa vai muito sendo levada para a questão do ficcionismo, de criar um mundo paralelo de fantasia, ela pensa que assim ela está se realizando. Só que nunca vai realizar, porque aquilo não é real. Então, é justamente na hora que a gente enfrenta a realidade, vê a realidade como ela é, tem até aquele princípio, né? Mas é preferível a mais dura realidade, a mais doce ilusão. Então, na hora que a gente tem a coragem de enfrentar a realidade, é a única situação que a gente vai poder mudar essa realidade. Senão, a gente vai ficar mudando só na nossa fantasia, e que não vai mudar nada, e vai ficar tudo como antes. A questão do antimaterialismo, que a gente já falou antes, né? Da obnubilação. A anti-robex, que é refletir nos nossos comportamentos, né? Porque, às vezes, a gente faz muitas ações que são automáticas, impensadas. Então, como que é o meu nível de lucidez nas minhas ações cotidianas? O que eu faço que é meio de robozinho? Tem coisas que são inevitáveis, são condicionamentos, eu não ficar pensando quando eu estou escovando o dente.
Mas o que é aquilo que passa do limite? Eu vou fazendo sem pensar, eu sou assim porque eu sou assim e não mudo nada. E, por último, a antissubcerebralidade, né? O benefício da domesticação das atividades para a satisfação consciencial. Também eu usei de propósito a palavra satisfação, porque se fala muito, não, isso eu mereço, né? Então eu vou fazer aquela coisa instintiva, porque é assim que está me dando satisfação. E a gente está querendo argumentar que é justamente a domesticação desse instinto é que vai trazer uma satisfação que não é só física, mas é consciencial. Tem aí a mega euforização como um grande exemplo. Então, são essas situações, se cada um analisar o percentual que tem, vai ajudar a fazer um diagnóstico de quanto que tem apreço pela lucidez. Ou quanto que eu posso melhorar o meu apreço. Você coloca também na principiologia o princípio cosmoético, isso não é para mim. Então, muitas vezes, nessa análise pode entrar a análise do que é para mim ou não, nesse contexto todo. Né? Exatamente. E a gente tem que explicar bem a qualidade disso. O povo chega aqui, fica aí, só é espectador, ele acha que isso não é para ele. Agora, veja, ele fica com a mesma cara, fica como um prego, estou vendo o dicionário, fica como um prego, quer dizer, fica paralisado, inerte. Ele fica também em cima do muro, fica desse tamanhinho, também pode ser tamanhinho, é tamaninho e tamanhinho, está aqui falando. Fica encostado, fica engasgado, fica entalado, fica na arquibancada, fica na mesma, fica na moita, fica plantado, fica por fora e fica sobrando. Tudo está aqui no dicionário, gente, está tudo aqui no dicionário. Eu falei na ordem alfabética aí do dicionário. Fica sobrando no fim. Agora tem um monte de ficar aqui. Eu li alguns, né? Isso aqui é uma numeração. Adriana. Mas olha, o telespectador nosso aqui é pior do que o telespectador, porque o telespectador lá, ele manda o teletertuliano. Adriana, você vê, mesmo com todo o esforço para a pessoa chegar aqui, nessa definição que ela tem o apreço, você acha possível ela alcançar algum nível expressivo de autolucidez sem desenvolvimento parapsíquico, sem autoexposição, sem uma alhação intelectual, sem dizer a que veio, como o professor Val estava dizendo, ficar de espectador? O que eu quero aqui é apenas insistir com as pessoas para deixar de ser uma figura decorativa e se transformar numa figura de proa. Está aqui no dicionário. Figura decorativa, pessoa que aparece oficialmente como dirigente, mas que de fato detém pouco ou nenhum poder. Aquele que não desempenha nenhuma função, mas participa do grupo. Isso é decorativo. Agora, a de proa, figura que orna a proa dos navios e dos barcos. É a carranca de proa. Pessoa eminente, famosa, influente, importante, destacada no meio em que vive ou milita. Variação ou variedade. Figura de destaque. O que eu quero é o seguinte, essas figuras são apagadinhas, que elas se tornem figuras de destaque, é isso que a gente quer. Vamos tirar a pessoa do quarto escalão e trazer para o segundo, pelo menos. Já vai ajudar, né? Mas você pode entrar Não, nisso, por olha favor? só. A questão parapsíquica, aí eu vejo, Perfeito. primeiro, que tudo que estava se falando sobre educação, em nenhum ambiente educativo, entre aspas, hoje, existe algum espaço para qualquer coisa da área parapsíquica. Então, é todo mundo esterilizado, castrado, eunuco parapsíquico, porque o ambiente da educação, de maneira geral, em qualquer nível, não permite isso. Desde a escola fundamental até os níveis de pós-doutorado. Então, não tem esse espaço. A pessoa vai ter que cavar um espaço que já não tem. E se ela não puser esse requisito do parapsiquismo para a autolucidez, vai ficar uma grande ilusão, porque a ilusão intelectual é a pessoa achar que ela está abafando, que ela está muito lúcida, que ela tem uma formação acadêmica fora de série, e mesmo estando dentro do contexto da conscienciologia, não se expressa dentro da realidade multidimensional. Queria que você comentasse. Foi o que a gente falou ali há pouco para a Rosa, Eu vi que você começou com a exatamente. Rosa. Mas esse veio que eu acho assim, importantíssimo. Eu vejo que a questão da lucidez ela é importantíssima, a questão multidimensional. A gente coloca em vários pontos do verbete aqui, justamente essa questão, que é aí que vai ampliar para você ter a lucidez propriamente dita.
né? No momento que você vai ver a realidade de uma forma que a gente coloca logo aqui no sinergismo, logo no início, ó. O segundo sinergismo é o segundo. Sinergismo, autolucidez intrafísica, paralucidez. Esse é o básico, porque sem a paralucidez, um vai ser sinérgico com o outro. Eu não vou ter paralucidez sem lucidez intrafísica, como não vou ter lucidez intrafísica sem a paralucidez. E quanto aos efeitos, a gente colocou logo aqui, ó, no terceiro efeito, se eu não me engano, é o terceiro. Os efeitos da vida intelectual na sustentação, qualificação e ampliação da autolucidez. Então, eu vejo também que, sem essa questão de aprimoramento da mental somática, no estudo, que é a conscientização que eu respondi já para lá, sem essa questão que é mental, é intelecto, é intelectiva, fica muito difícil a gente também ter lucidez. E a gente ia colocar depois, ó, os efeitos evolutivos e gesconológicos da máquina cerebral funcionando em nível ótimo. Então, teve outro verbete que eu falei da autoconfiança intelectual também, que é justamente você priorizando a questão da intelectualidade. E expondo e escrevendo é que vai aumentando a confiança. A confiança, ela vem do trabalho. Ela vem você fazendo e tendo feedback. E aí vai crescendo a sua confiança, que vai aumentando também a sua lucidez quanto à sua própria capacidade. E aí a gente fecha, que eu acho que tem a ver com tudo isso, é o último efeito. Os efeitos proexológicos da autolucidez quanto ao próprio valor. Agora, esse próprio valor, a gente vai saber também na hora da exposição. É na hora que a gente vai fazendo o movimento de escrever, de colocar, que a gente vai... Esse retorno, os resultados que vão trazendo essa noção do valor que a gente tem. A consciência, a lucidez do nosso papel, que é a mini pecinha que foi colocado, né? De nós como uma mini peça desse marketing. Onde eu entro, qual é a minha função nesse grande movimento, nesse grande grupo aqui. Por que você preferiu, na definição, não colocar a referência multidimensional? Autolucidez multidimensional, autolucidez parapsíquica. Porque, olha só, eu queria dizer aqui, vamos lá ler de novo, é estima, consideração e reconhecimento do valor evolutivo, da aquisição, preservação e ampliação da clareza autopensênica. Essa clareza autopensênica, ela entra em qualquer dimensão. Fundamentando o posicionamento resoluto de evitação e oposição a quaisquer condições passíveis de obscurecer a acuidade dos próprios atributos conscienciais. Atributo consciencial também, ele transcende a questão de só... atributo consciencial, independente da dimensão. Então, o que eu quis fazer aqui era justamente frisar. Eu não vejo ainda como... se seria necessário colocar aqui a percepção sensorial. Eu vejo porque, pelo seguinte, Adriana, a clareza autopensênica, há pessoas, por exemplo, de muita idade, e a gente se refere a elas assim, ela está muito lúcida. Então, ela está muito lúcida em que contexto? Em relação a quê? Dentro de que parâmetro? Ela está lúcida porque ela sabe onde ela está, o nome dela, ela participa dentro do meio social, ela responde aos estímulos. Para ela está com uma clareza autopensênica, que é o nível dela, relativo à condição dela, mas ela não tem uma clareza real daquela condição. Então, eu vejo assim que toda clareza autopensênica, na minha percepção, ela é de acordo ao nível evolutivo do pensante, do pensador, daquele que está achando que está. Então, as pessoas estão bem convencidas da sua clareza autopensênica quando elas sabem que dia hoje, o que elas estão fazendo, elas respondem a determinados estímulos, elas podem interagir, podem até ter, dentro do bom senso, elas podem ter uma ação até compatível, mas em nenhum momento aquela pessoa está lúcida. Ela não está lúcida dentro da visão do que a gente está comentando, do que seja uma lucidez, da autolucidez, porque ela não consegue perceber a realidade que está à volta. Ela está incoerente com diversos aspectos da realidade imediata, por exemplo, a participação de um guia extrafísico amaurótico pensenizando junto com ela não está propriamente assediada, mas ela está anestesiada dentro de uma clareza. Não, sim, eu concordo com você. E a sociedade patológica é o seguinte, hoje é dia 1º de maio, é dia do trabalho, e é folga. E feriado, exatamente. É feriado, exatamente, quer exatamente. dizer, durma com um barulho desse. Nada contribui para a pessoa realmente cair na real. Sim, mas eu concordo, Malu. Mas eu não vejo, tanto é que está em várias partes do verbete, está contemplada a questão do parapsiquismo, inclusive lá nos posicionamentos. Eu não vejo a necessidade de estar na definologia, porque eu fiz uma definologia mais ampla. Então, eu não vejo aqui, ainda não vi, se alguém tiver uma sugestão, mas eu realmente ainda não vi a necessidade de colocar aqui, porque aqui eu fiz um negócio mais amplo, pregando qualquer dimensão, intrafísica ou extrafísica. Porque...
Mas tem em outros locais. Eu vejo também que na definição é colocado que é a acuidade dos próprios atributos conscienciais. Mas já está consciencial, não está já intelectual. Tá consciencial. Não, atributo consciencial. Que na definição aqui já está colocando reconhecimento do valor evolutivo. Evolutivo. Quando eu coloco o valor evolutivo, já está, pelo menos eu entendo dessa forma. Eu entendo dessa forma. Já está subentendido aí uma série de approaches para a questão dessa lucidez. Porque aí a gente está falando de evolução do ponto de vista da conscienciologia, envolve multidimensionalidade, envolve o processo parapsíquico, serie X. Quando fala valor evolutivo, eu vejo assim, porque esse exemplo que você trouxe, Malo, as pessoas não estão pensando em evolução, ninguém fala de evolução como a gente estuda aqui. Né? Então, quando coloca pelo menos eu vi dessa forma, quando coloca esse qualificativo, valor evolutivo, ele já está... E o que a gente vê, sabe, Malo, e uma coisa que é a razão desse verbete também, é a questão que a gente vê muito pouco apreço para a lucidez, mesmo na eletronótica. A pessoa que, a gente falou no início, né, não pensa nada de parapsiquismo, ela não cuida nem do cérebro dela, da lucidez mínima. Então, isso é o grande mote também. Por exemplo, se você vê aqui, toda essa argumentação final aqui, quando vem das drogas, é uma coisa que é muito triste, que fala assim, neste início de século XXI, persiste em muitas culturas o desprezo crasso pela autolucidez, expresso em complacências perante o alastramento do uso de drogas lícitas e ilícitas. Jovens frágeis são aliciados, década após década, geração após geração, pelo discurso de pseudo-vanguardismo das vivências toxicológicas. Imaturos, inexperientes, ignorantes, ignorando a história recente, sucumbem à ilusão de modernidade, seduzidos pela conduta com cara de rebeldia, mas muito bem alinhada com interesses econômicos da sociedade capitalista. Paradoxalmente, acabam manipulados justamente pelo status quo, o qual pretendiam ingenuamente se contrapor. Então, desde a época que eu era jovem, ainda tem, eu ser careta é não usar drogas, ser careta é não beber, ser careta é não se intoxicar. E até hoje só aumenta, está cada vez pior. Não estou não falando do crack. E os exemplos, eles estão ignorando a história recente. Eu falo aqui, as autonegligências quanto à autolucidez, incluídas as referentes às toxicomanias, os danos mediatos ou imediatos das autointoxicações orgânicas, energéticas e emocionais, capazes de obscurecer a autolucidez, são levianamente minimizados. Há recusa em enxergar o acervo de casuísticas sobre os prejuízos cerebrais, reversíveis ou irreversíveis, os efeitos nefastos dos assédios extrafísicos, circunstanciais e cronicificados, e as perdas conscienciais decorrentes de regressismos efêmeros e duradouros. Então, você vê, Malo, que, por mais que tenha informação hoje em dia, ainda tem gente entrando em droga, e gente, às vezes, próximo da gente, que ainda não está vendo. Acabou de morrer uma cantora lá que se definhou em frente ao público por causa de drogas. Outra que morreu agora afogada na banheira por causa de droga. Então, a casuística é imensa. E tem até, Adriana, a questão da droga, por exemplo, as cirurgias desnecessárias em que a pessoa se submete à anestesia geral. Sim, sim. Coisas absolutamente desnecessárias, a pessoa apaga a lucidez completa em prol de um ganho, um pseudo-ganho estético, ou até um outro tipo de ganho, mas aquilo era desnecessário. Então, toda vez que a gente abre mão da autolucidez em prol de coisas que são inúteis, estúpidas e vamos dizer, que não vão acrescentar nada, a gente também está ferindo a cosmoética. Perfeito. De alguma forma, né? E tem também os filés de borboleta, né? Você sabe o que é filé de borboleta? Está aqui no dicionário. Anorexia. Pessoa extremamente magra, é o filé de borboleta. Quer dizer, ainda tem isso também aí na nossa sociedade. Agora, para você em colloquiologia, vamos lá, página 1, última linha.
Gostaria que falasse sobre o ato de não perder o rumo do evolutivamente prioritário. É exatamente tudo isso que a gente está falando, né? Porque na hora que a pessoa se deixa anestesiar por qualquer uma dessas coisas que a gente já escreveu aqui, seja drogas lícitas, ilícitas, tudo isso, até se permitir dar um surto de maturidade, de autoassédio, a pessoa está perdendo o rumo do evolutivamente prioritário. Então, ela perde o caminho, ela dá aquele parênteses na lucidez, às vezes com a ilusão que é só um parênteses, mas nem sempre é só um parênteses. Às vezes esse parênteses vai ter consequências, e ela perde o rumo mesmo. E antagonismologia, página 3, segunda linha. Favor comentar o antagonismo despertez sonolência. Como manter a lucidez diante da sonolência e devaneios na hora de dormir? Tenho dificuldade de fazer o trabalho energético na cama, antes e depois de dormir, devido à falta de lucidez. Olha, desperteis tem até o verbete, é justamente você estar na vigília física, que é o contrário de sonolência. Então, quando você está deitado para dormir, a ideia é que você tenha sono mesmo, né? Agora, o que você está dizendo, às vezes você trabalha energeticamente em pé. Então, vamos supor, se você, toda vez que você vai trabalhar energia deitado, é natural, até por um condicionamento, né? Na hora que você deita, já querer dormir, faça o trabalho sentado, faça o trabalho em pé, e você vai começar a treinar mais, e você daqui a pouco essa tendência à sonolência vai tender a diminuir. Então, se recoste só. Gostaria de esclarecimento sobre uma projeção que tive. Ganhei lucidez no extrafísico quando estava no pico de um morro e ventava muito. Surgiu um som alto e meu psicossoma começou a se contorcer em uma situação estranha e nada cômoda. Fui me dobrando até que me transformei numa bola e iniciei um movimento retilíneo com grande velocidade. Fiquei com medo e apelei para o amparador, que me conduziu suavemente para o soma. Assim que abri os olhos, me dei conta da experiência que perdi. É lucidez, você quer falar aí? É também. Isso teve aí, um processo, o processo dela é mais do que uma semiconsciente. É. Então tem que melhorar essa lucidez extrafísica mais. Agora aqui um outro. Um senhor com mais de 60 anos fumou durante 20 anos. Parou, mas agora, 18 anos depois, apareceram as consequências, enfisemas no pulmão dele. Atualmente ele está se tratando, mas não parece estar seguro quanto aos resultados que a medicina convencional será capaz de lhe dar. Que conselho o senhor daria para essa pessoa? Sinto que internamente ele já se sente derrotado. Você tem que ir lá e melhorar o ânimo do paciente, para ver se ele melhora aí, porque se ele tiver com desânimo, ele vai piorar mais. As próprias energias dele vão piorar as condições. Se ele levantar o ânimo, ele pode sobreviver muito mais, melhora. Tem que dar um jeito de conversar com ele. Faça arco voltaico nele, isso também pode ajudar, né? Adriana, pelo que eu vi no teu verbete, você mesmo já até disse aí, ele transcende, por exemplo, a conscienciologia, o parapsiquismo, porque muitas dessas lógicas, elas são transcendentes, não precisa ser da conscienciologia ou ter parapsiquismo, é isso também que você quis dizer aí, não é? Não é que transcende a conscienciologia. Serve para fora também, é tudo, é tudo. O apreço pela lucidez é geral, falta a todo mundo, de certa forma. Foi o que a gente falou, no momento que a gente não é desperto, até que ponto a gente está se deixando assediar. O autoassédio, ele é uma perda de lucidez. É um desrespeito com você mesmo, você está se assediando. Então, enquanto tem uma série de situações, agora não digo que transcenda a conscienciologia, não é isso. Não é que transcende. A gente colocou, ele é mais geral. Ele serve para quem também não é intermissivista. Agora, mesmo quem é intermissivista pode cair nesses mataburros e quem está fora também. E cai. Então, o que a gente vê é que a pressão é muito grande da sociedade pelo anestesiamento das pessoas. Não só contra o parapsiquismo, que é importantíssimo, isso a gente não tem dúvida, mas também o anestesiamento contra a própria criticidade, como foi falado aqui, a própria capacidade de pensar por si mesmo. Então, na hora que a gente vê propaganda, agora parou, né? Propaganda, pelo menos agora, é só de cerveja. Eu não vejo mais, eu acho que as outras bebidas foram proibidas, né? Então, mesmo assim, você vê a quantidade de propaganda de bebida, de cerveja, então é como se fosse muito natural você sair para beber,
É natural você ficar de pilequinho, é bonito, é interessante. Então, agora, isso não tem nada de moderno. Isso é muito velho. E as pessoas põem uma aura de modernismo, de juventude, que é velho pra caramba. Na minha época, a pessoa já falava que era moderna, isso já vem de antes, desde a década lá de 70 e sei lá quanto, bem antes, né? Então, a questão da droga tem uma aura e as pessoas ainda caem nisso. Isso que eu acho que é o mais sério. Os jovens caem nisso. Então, ainda acha que é moderninho. Não, mas não tem nada demais, não. Depois eu saio. Às vezes não sai. Às vezes não sai. E a gente vê a quantidade das sequelas que dão em muitas pessoas. Mas o que eu falei também, dentro da própria Socinha, lógico que existem esses incentivos para droga e outras coisas, mas existe o pessoal, vamos dizer assim, mais lúcido, inclusive o pessoal mais técnico da área de saúde, condenando todas essas condições de droga, de bebida, de fumo. Hoje está bem... Então, isso existe... Condena, mas fala que tem que tomar vinho para o coração algumas vezes. Né? Então, mais ou menos. Também, mas eu já vi médico também falando de fora da tudo, que o vinho faz mal, também depende. A gente não está falando que a gente é o único que fala isso. Já tem uma conscientização maior. Mas essa obnubilação, por isso que a gente colocou 11 posicionamentos diferentes. Desde o parapsiquismo a outros tipos. Não é só essa. Tem várias outras situações que significaria um apreço pela lucidez. Várias outras áreas, várias outras coisas para nós abordarmos, sabe? Porque eu vejo que é muito sério. Hoje em dia, até um dia desse eu estava conversando com um colega nosso, falando que só se conversa, os filhos dele só conversam agora pelo Facebook. Então, se você vê na internet, se fala muito isso, né, na internet, né, que é a questão de pessoas que ficam com os olhos vidrados na telinha do computador. Ou na telinha do iPad, ou na telinha do celular. E parou a comunicação. Então, se fala do paradoxo, né? Há uma maior incomunicabilidade do tete-a-tete numa era da superinformação, numa era da comunicação. Então, isso também não é falta de lucidez, não é falta de apreço à lucidez. Na hora que você vai, a pessoa fica o tempo todo olhando para a telinha, quer dizer, ela está conectada com o mundo, mas ela não sabe o que está acontecendo do lado aqui. Ó. Então, tem muitas nuances para a gente abordar nessa questão da lucidez. É que existe no sistema, aí até falou sistema capitalista, um incentivo para muitas coisas ruins, mas existe uma parte aí já condenando isso na sociedade. Sim, ninguém está tirando isso, concordo. Que eu tô não, dizer. Tem as duas coisas. E a questão do parapsiquismo, realmente, quem é termissivista, tem parapsiquismo, tem uma responsabilidade bem maior e tem que ter uma lucidez e até tem uma lucidez bem maior em relação a esses problemas, é lógico. Perfeito. Mas fora existe muita coisa também. Sim, tem mais gente falando sobre isso. Adriana? Sim. Aqui no ar. Eu sou retardatária, não sei se você já falou, na página 3, polinomiologia. Sim. Queria que você aprofundasse um pouco para mim o polinômio, distorções perceptivas, distorções paraperceptivas, distorções cognitivas e distorções mnemônicas, no contexto do apreço pela autolucidez, por favor. Porque essas distorções, elas ocorrem, né? E a questão é a gente estar atento a essa lucidez para tentar reduzi-las ao máximo. Esse polinômio já tem na enciclopédia, está em outras situações, é justamente isso, a distorção de percepção. Ela é natural, faz até parte, se você for estudar lá a questão de percepção da psicologia, a gente vê que há, às vezes, distorção. Você vê alguma pessoa, você pensa que é uma pessoa, uma outra, você pensa que uma situação, há esse tipo de coisa. Até a questão da miragem, né, que é um exemplo mais comum. A questão é, se você está lúcido que isso pode acontecer, você vai ficar mais atento a essas distorções de percepção. Distorção de parapercepção é a mesma coisa. Quanto mais lucidez eu tiver, às vezes você pensa que é uma percepção, teve o verbete do Marx aqui falando justamente da separação entre o fenômeno parapsíquico de uma situação que é meramente orgânica. Então, você está atento que, às vezes, pode haver distorção. Você pensa que é uma coisa e não é outra. Quanto mais lúcido você tiver, mais você vai analisar e não vai levar de pronto aquela parapercepção. É isso? Vamos estudar, vamos ver o que realmente aconteceu. A projeção que o colega falou ali.
tem percentual de onirismo. Então, qual o percentual de onirismo nessa minha percepção? Ela é 100% pura ou eu tenho alguma coisa aqui? Então, é essa lucidez quanto a isso. A próxima distorção é a distorção cognitiva, a distorção de conhecimento, né? Às vezes a gente distorce algum conhecimento, ele entrou errado, você entendeu erroneamente alguma situação e você começa a pensar errado sobre um fato. Então, se eu sei que é possível haver distorções cognitivas, às vezes eu vou checar. Tem uma situação, eu acho que é isso, eu vou checar com a pessoa, é isso mesmo, não é isso mesmo? Eu vou ficar atento da possibilidade de haver distorções. E, por último, a mnemônica, já tem até vários livros que falam das falsas memórias, né? Às vezes a nossa memória nos engana também. Então, se a gente parte do princípio que isso é possível, a gente também vai ficar mais atento, vai registrar mais e ficar atento que isso é possível. Então, o que eu vejo mais sério aqui, na questão das distorções, elas são inevitáveis. A questão é, se eu sei da existência delas, se eu tenho lucidez da existência delas, eu vou ter condições de analisar com calma e minimizá-las ao máximo. Então, isso que a gente queria colocar aqui no contexto do verbete. Ok, obrigada, Adriana. Gostaria de saber se existe algum conteúdo da conscienciologia que fala sobre possessão e semipossessão e limpeza em ambientes com poltergeist. Algum material que pudesse estudar para ter gabarito, para ajudar nesses casos da maneira mais certa e cosmoética possível. Peço isso ao senhor, pois não tem conhecimento ainda para diferenciar na internet entre o fato real e as fantasias espiritualistas. Olha, seria bom você procurar o que a gente fala na enciclopédia sobre possessão e sobre poltergeist. Nós aqui, quando temos algum caso mais expressivo de poltergeist, nós levamos, geralmente eu levo uma equipe para examinar o ambiente. Nós mesmo agora, faz alguns meses, nós tivemos um caso desse. Às vezes nós vamos e vemos a coisa na prática, do ponto de vista técnico, de maneira séria. Professor, quando o senhor fala das pessoas que vão até aí e ficam assistindo, como se estivesse uma arquibancada, gostaria que esclarecesse. Vejo que a participação é muito importante, mas, de acordo com o verbete, os questionamentos necessitam da lucidez. Percebo, por experiência própria, que estou me dando um tempo maior, aprendendo, para poder ter uma participação mais efetiva e contribuir mais significativamente durante as tertúlias. O problema não é esse, minha chapa. O caso todo aqui é o seguinte, que tem gente aqui que não está há alguns meses, mas está há algumas décadas, às vezes 2 décadas, 1 década, e não fala nada. São esses, como é que é? Vocês acham que esses têm que ser absolvidos? Como é que fica? E não é por falta de lucidez, porque a gente vive malhando isso aqui, e outra coisa, é todo dia, inclusive dos feriados, igual esse, ó. Nós estamos aqui malhando. Hoje é dia 1º de maio, nós estamos trabalhando. Nós damos exemplo disso. Somos diferentes daí do processo institucionalizado de folga no dia do feriado do trabalho, quer dizer. Adriana, aqui na B, não sei se você já aprofundou, mas na fatologia, na página 2, queria entender um pouco mais essas aparentes pequenas loucuras. Primeira linha da fatologia, na página 2, e o item de baixo também, esses danos orgânicos recuperáveis que você comenta. Sim, a gente tinha falado, mas a gente fala... É o seguinte, por que a gente está querendo colocar desde o início, né? A questão de a gente estar mais atento à questão da lucidez. E que, às vezes, a pessoa não minora, ela acha que não tem problema fazer aquele parêntese, fazer aquela pequena loucura de férias. Não, eu estou de férias agora, então eu esqueço toda a minha... Férias da lucidez, vou relaxar. E aí, férias da evolução, ou férias de tudo. E aí que podem acontecer uma série de acidentes de percurso. Então, e aquela pequena loucura, a gente deu o exemplo da questão da bebida, da droga, da promiscuidade, às vezes a questão até de coisas bobas, vou pular de asa delta, não tem nada demais não, vou lá fazer aquele voo, morreu uma pessoa recentemente. Então, vou fazer uma pequena situação, não tem nada, é tranquilo, é seguro, e às vezes não está vendo as consequências daquilo. Então, a gente coloca depois as consequências, né?
Que não são tão pequenas, né? Do dano orgânico, que ele pode ser recuperável ou não. Às vezes pode pegar alguma coisa que não seja. Pode pegar uma contaminação somática. Tem umas que são curáveis, outras não. Da ilicitude, penalizáveis ou não. Pode ser uma ilicitude aparentemente simples, que ninguém saiba, pode até ser preso. Sei lá, vai fazer uma pequena bobagem e dança, né? Americano adora fazer isso, né? A pessoa sai de férias, tem aquele filme Thelma e Louise, né? Que é totalmente complicado. Saem, assaltam, que estão de férias, né? Vivendo a vida. E às vezes pode acontecer acidentes de percurso, que podem ter fatais ou não. Então, é justamente não perder de vista essa questão da lucidez, que não minorar os riscos que ocorrem naquela pequena, que é a aparente pequena loucura. Não, é só uma pequena loucura. Não é tão pequena, né? Que a gente coloca até um mito aqui, né? Tem muito isso ainda hoje, o mito da loucura genial, o mito do maluco beleza. Então, não, é legal ser doidão, né? E tem muito por aí essa ideia, né? Será que é legal assim? Ok, obrigado. Professor Valdo, essa carta, o senhor comenta aqui que é uma carta aberta, né? A ideia aqui no futuro é tentar publicar ou publicá-la em algum outro local mais visível, dentro da academia mesmo, que possa encontrar até interessados. Não, eu estou mandando isso para um amigo meu, diretamente. Agora, quem quiser que use. Quem que tiver com a carapuça, o problema é dele. Pode usar, eu não estou cobrando royalties, copyrights, patrimônios econômicos e intelectuais, nada disso. Porque o dicionário em si já vai divulgar bastante, mas poderia ser publicado realmente, né, gradualmente. Nós temos que falar isso para que essa nossa turma dos espectadores de braço cruzado, eles ajam para não chegar num nível desse, porque senão, como é que fica? Eu estava olhando, por exemplo, aqui dentro, tem mais ou menos umas 15 pessoas que têm mais de 10 anos conosco. E elas quase não falam nada na tertúlia. Eu fiz o cálculo, fiz o levantamento aqui, olhando, todo mundo olha. O que é? Esse povo está caminhando para onde? Isso é, possivelmente, muitos deles, nosso povo aqui, bem chegado, muitos deles ainda estão ressentidos com o processo da sociim patológica. Isso é reflexo da sociim patológica. Então, ainda envolvido com aquilo, estão sofrendo o processo. Ainda tem carência do problema da... Valdo, a causa maior é essa, esse ressentimento, a causa que eles não falam, não se pronunciam. Mas ninguém fala como é que é. Vocês acham que isso está certo? Eu vou repetir para vocês. Aqui, ó. No grupo evolutivo, você fica com a mesma cara? Fica como um prego? Fica desse tamaninho? Fica em cima do muro? Fica encostado? Fica engasgado? Fica entalado? Fica na arquibancada? Fica na mesma? Fica na moita? Fica plantado? Fica por fora? Fica sobrando? Agora eu vejo, tem gente que chega aqui, eu vejo assim 10 tertúlias em seguida que a pessoa está aí, ela não fala nada. Isso é falta de entendimento do grupo Karma. Eu acho que as ICs deviam começar a pensar mais, sabe, no código grupal de cosmoética, para expor essas coisas, a falta de participação. Como é que fica? O que é? Nós vamos contemplar isso aí igual eles, se pegar aqui, vamos ver a banda passar e deixar. Por isso que é que eu estou falando isso. Isso aí é falta de lucidez. Por quê? Está faltando escolha de prioridade. Falta prioridade nisso. A pessoa devia falar, mesmo que fosse para ser ridícula, para errar, para quebrar a cara. Por quê? Ela está participando, isso faz parte do serviço. Aqui ninguém é serenão, nós todos erramos. Eu deixo erros aqui todo dia, aqui, ó. Raramente alguém aí fala. Esse de hoje, por exemplo, está tão na cara. Eu coloquei lá 13 e coloquei 12 aqui. E repeti o 9 2 vezes. Ninguém. Foi só o João Paulo que viu isso aí. Então, veja, há uma certa, assim, displicência mental somática generalizada na sociedade patológica.
E alguns dos nossos companheiros e companheiras ainda se ressentem disso, eles sentem isso. Nós estamos vivendo com esse processo. Vocês não acham que isso tem lógica? Estou falando os fatos. Outra coisa, não estou condenando ninguém, cada um faz o que bem entende, eu não estou dando nome. Agora, isso da gente fazer estatística, vocês sabem, o Flávio está fazendo estatística de tudo, eu também posso fazer de vez em quando. Mas também é uma chamada ao antirmissivista, de certa forma, na academia, né, que está muitas vezes perdido no contexto tudo, né? acadêmico. Né? Agora, aí o processo é quem quiser, usa. Não estou cobrando nada, não há copyright. O processo é esse agora. Lucidez. E hoje, por incrível que pareça, bateu tudo aí, lucidez de um lado e do outro. Nós precisamos disso atualmente. Precisamos de fazer o povo acordar. Então, o problema não é só escrever artigo, ou escrever verbete, ou fazer o livro. Há um processo também de participação. Vocês falam isso na PEC, não falam? A turma tem que falar também lá na Consus, sobre a turma aí do Consim Cobaia. É participar. É. Agora, é preciso, hoje, por exemplo, aqui, ó, tem mais de 100 pessoas, pelo que eu falo, pelo que eu vejo. Isso podia, é um feriadão. Por quê? Agora, o que é? Essas pessoas, será que elas sabem tudo isso que a gente discute aqui? Por isso que elas não falam nada? Elas estão conscientes de tudo isso? Você acha, Marco, que todo mundo está sabendo as coisas que nós discutimos aqui? Como é? O que você acha? Você põe a mão nessa cumbuca para falar? Estou com a postura do pensador. Valdo, mesmo que acham que sabe, tudo pode ser aprofundado. Qualquer questão pode aumentar, aqui, pode é o que eles falam aqui. Você podia não tem ampliar. limite isso. Todo dia tem alguém que fala isso. Tem gente que acha que tem um limite, é isso, está Agora, acabado, já é conforme falta de o reflexão. dia, nós temos mais teletertuliano perguntando do que o tertuliano aqui. Conforme o dia. É só olhar os números que tem aí. Hein? Levantar o quê? Levantar o quê, hein? Pessoa sabe tudo, né? Então, estou dizendo que eu acho que tem que ventilar as duas hipóteses. Ou sabe muito e não participa, né? Ou então não sabe nada. Escuta, que nem consegue elaborar uma pergunta. Marina, eu quero te dizer, eu não quis fazer essa observação, que eu acho ela pior. Se a pessoa sabe tudo e não participa, essa a gente tem que cuspir na cara dela. Tá, entendi. Você essa é gentileza. Tem que participar mais. Essa é a gentileza, participar mais. Eu não quis falar isso. Tá. Mas já que você falou, uma cuspida. Tem temas muito difíceis que não sabe elaborar uma pergunta, não sabe elaborar um questionamento. Mas a vir para fazer essa ampliação que eles estão pedindo. Foi assim que eu pensei. Todo dia tem. A gente observa também o seguinte, que às vezes pessoas muito quietas, aquele lago plácido, assim, tem uma heterocrítica acerba fora daqui sobre várias coisas. Mas você jamais sabe o que a pessoa está pensando. Sabe. Ela jamais se manifesta. Ela se intoxica toda. Isso é uma coisa interessante, isso porque é energia negativa. Ela tem posicionamento. Isso piora o local de menor resistência do organismo dela, ela arranja doença. A heterocrítica é feita fora. Falar, gente, expor, mesmo fazer a crítica, isso é higiene. Hoje, a medicina já admite isso. Você não deve conservar um rancor, uma coisa negativa contra alguém, uma mágoa, um ressentimento, um melindre. Quanto mais você expor isso, melhor para todo mundo. E principalmente para aqueles que estão perto de você. É preferível queimar o negócio hoje, entende? Porque senão vai ficar 1 ano, 2, 5, 10, aquilo vai dar doença em todo mundo. Ovaldo, você falou do Código Brau de Cosmoética, esse exemplo aí, então é pior de tudo. Agora, o código é pior de tudo isso. Eu acho que as instituições deviam começar, nossas ICs, elas já têm gabarito hoje para fazer esse código. É porque aí motiva... Então, eu peço aqui, para todo mundo aí que seja de IC, da diretoria, para começar a fazer o código da sua IC.
o grupal, o CGC grupal. Isso seria importante para ajudar. Professor. Agora, ó, lembre-se, dos itens, das alíneas, dos artigos, uma letra que coloca lá no código, participação, consciência participativa. Gente, eu já escrevi tanto sobre isso, já falei tanto, já dei curso sobre o processo de participação. Professor, aqui é Alzira. Eu só queria colaborar que no sentido do Código Grupal de Cosmoética, a Consus fez, a gente mantém lá, Já e tem. tem nos ajudado muito. Seria bom vocês publicarem esse código aí. A gente também tem publicar para dar exemplo para as outras ICs. Professora, a gente também tem essa técnica de como fazer a elaboração do Código Grupal e a gente está disponibilizando a quem queira. Pois é. Quem Mas queira. agora, ó, escreva um artigo e vão colocar esse código na frente aí para o povo ver. Sempre é bom. E outra coisa, na hora que você escrever, você fala assim, pedimos a colaboração de vocês quanto à heterocrítica sobre esse código. Ok. Vai ter gente que vai querer entrar, isso vai ser bom, vai ajudar vocês. Mas não tem lógica isso aí, Mário, não é um caminho? Hoje nós estamos precisando disso. Tudo isso, gente, o interesse nosso é ver se nós aumentamos o nível de maturidade da CCCI. Nós precisamos disso. Faz parte do serviço da maturidade aí, para melhorar também, inclusive, o índice de aproveitamento do processo político, de participação que tem. Olha os 500, Conselho dos 500, está indo pouca gente, isso é falta de participação. Se eles não vêm aqui, ou se vêm aqui, muitos não vêm, mas aqueles que vêm e não participam, pensa bem no Conselho dos 500. Então, aí é que... Eu já estou fazendo isso, já de olho no Conselho dos 500. Eu espero agora o 25º, até o 250, até 500, tá certo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 129 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 8 perguntas online. Os recados de hoje são do Leandro sobre a transmissão aqui das tertúlias, o João Paulo sobre o curso com Sincobaia, a Amir sobre o curso Pacificação Íntima, o Alexandre sobre a Sinvex e o Roberto sobre o Seminário de Pesquisa Consciencioterápica. Olá pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de lembrar novamente para vocês fazerem as suas inscrições no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/tertuliário. Isso vai ajudar a gente a aprofundar a nossa parceria com o YouTube e permitir a gente fazer lá na frente uma transmissão ao vivo via YouTube, fornecendo o acesso à tertúlia para mais pessoas, tá? E com mais qualidade. Outro recado também, nós ainda estamos abertos para receber os voluntários, pessoas residentes em Foz do Iguaçu, que têm disponibilidade de estar aqui no tertuliário do meio-dia às 3, pelo menos uma vez na semana, para trabalhar com a gente na transmissão das tertúlias. Podem procurar a gente diariamente ou enviar e-mail para tertulias@caec.org. Obrigado. Boa tarde, vim falar em nome da Consus, do curso com Sincobaia, do Conscienciograma, que acontecerá hoje, às 3 horas, daqui a pouco. E quem quiser participar vai acontecer ali no bloco das dinâmicas. O curso tem só 10 vagas e nós ainda temos 2 vagas para quem quiser participar. O preço é R$ 80, a pessoa com mais de 60 anos tem 50% de desconto. E é um curso interassistencial, onde a gente coloca uma pessoa passando pela técnica do Consciencicobaia, são 3 campos, na verdade, passando pela técnica, e a gente vai ajudar essa pessoa a procurar os furos, os buracos, as incoerências dentro do universo dela. A pessoa dá o tom do Consciencicobaia, o Consciencicobaia dá o tom da técnica, não se força a barra de nada. Então, são 10 vagas, a participação de todo mundo é importantíssima, de todos os participantes, não é só o Consciencicobaia que fala, todo mundo dá o feedback, e isso é muito importante. É um curso bem horizontalizado. O curso começa agora, às 3 da tarde, no bloco das dinâmicas, e as inscrições são diretamente na recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde.
O meu convite é para que você venha participar do curso Pacificação Íntima, que vai ocorrer no próximo dia 13 de maio. É um curso que é dado pelo professor Mário Oliveira e por mim, um curso sem pré-requisito de apenas um dia. Cai num domingo. Então, na parte da manhã, eu vou estar expondo todos os meus resultados de autopesquisa na saída do belicismo para a cultura, a postura da paz. E na parte da tarde, então, teremos um campo bioenergético e estaremos testando a pacificação de ambientes e a limpeza de rastros pensênicos. As inscrições são feitas na CIP, na sala da CIP, no discernimento, no período da tarde, das 15 às 21 horas, ou então diretamente comigo ou com a Bárbara Maia. Obrigada e até lá. Boa tarde. A Sinvex gostaria de informar que a construção do laboratório serenário já foi concluída. Porém, para o projeto como um todo, ainda faltam algumas edificações auxiliares para o experimento. E a Sinvex está disponibilizando um terreno que ela tem no Vila Consciência para venda. Então, para aqueles que quiserem fazer sua radicação vitalícia aqui na Cognópolis, ou quiserem investir, enfim, é um passo muito importante, um auxílio que vai dar a Sinvex e a toda aqui a Cognópolis, para que nós possamos disponibilizar a todos, o mais breve possível, o laboratório Serenário, que é um laboratório ímpar e vai fazer uma diferença importante aqui para nós. Então, aqueles que tiverem interesse em comprar esse terreno, é um terreno de 400 metros quadrados, que fica no condomínio Vila Consciência, que já está em pleno funcionamento, com vários moradores, tá? Então, pode entrar em contato com a Sinvex pelo e-mail coordenação@asinvexes.org. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Convidar vocês, em nome da OIC, para participarem do 8º Seminário de Pesquisa Consciência Terápica, que vai acontecer no domingo, dia 6 de maio, das 15 às 17 horas, 17h30, onde serão apresentados 3 pesquisas relacionadas à saúde consciencial e à consciência terapia. Nós teremos a pesquisadora Simone Zolé, falando sobre o paradigma consciencial na humanização hospitalar, a pesquisadora Márcia Eblin, falando sobre síndrome de burnout, abordagem autoconsciência terápica, e a pesquisadora Luzivânia Medeiros, falando sobre autonomia consciencial. Então, lembrando, é um evento aberto, gratuito, na OIC, no domingo, dia 6, às 15 horas, das 15 às 17h30. Então, são pesquisas sobre saúde consciencial e consciência terapia. Para amanhã, o verbete eleito é preconceito, a especialidade para patologia, de autoria da professora Juliana Vieira. Obrigado pela sua presença e até amanhã.